Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelino, eu trabalho como day trader na Bolsa de Valores. E hoje eu vim falar o que é a teoria de Down. Então, para você que quer começar a investir, quer começar a trabalhar como day trader, você tem que saber o que é a teoria de Down, tá? A teoria de Down é um dos principais conceitos utilizados como base para análise técnica. É a base de tudo mesmo. Ela dá suporte para o entendimento e o estudo exato das variações dos gráficos dos ativos. Ao observar os preços, é importante ter uma visão aprofundada diante dos movimentos que eles apresentam. Essa oscilação pode ter várias origens, o que possibilita diferentes perspectivas de mercado. A teoria de Down ajuda o trader ou o investidor a ter uma percepção adequada no momento da análise técnica, ou seja, ela ajuda você a entender o que é tudo isso aqui. Tipo, você vê aqui, o que é isso? Isso aqui é um candlestick, tá? Ele ajuda a entender e identificar tendências, é a base de tudo. Como ela surgiu, como a teoria de Down surgiu. O criador da teoria de Down foi Charles Henry Down. É o grande criador da teoria, né, que levou seu sobrenome como inspiração. Durante toda a sua vida, ele se dedicou a estudar os movimentos do mercado, desenvolvendo estudos que servissem como base às análises técnicas. Em 1887, quando já tinha dado origem ao índice Dow Jones, Charles trabalhava fortemente na análise técnica, chegando à teoria de Down. Ele morreu em 1902, tá? Mas todo seu trabalho de anos se manteve devidamente arquivado e é usado até hoje. Charles sabia que o que havia criado seria relevante e reconhecido um dia. Quais os fundamentos da teoria de Down? A teoria de Down é um manual básico para qualquer trader, como eu já falei, né? Entender sua proposta abrirá a visão para o entendimento do mercado, com base em informações sólidas e alcançadas em anos de estudo. Na sua teoria, Charles Down desenvolveu 6 fundamentos básicos para obter compreensão diante de uma análise técnica. Tem uma frase que eu não sei se vocês já ouviram, mas essa frase aqui: os índices já descontam tudo. Charles afirmava que os resultados dos principais índices já refletiam o que o mercado acreditava. Daí que veio, né? Os índices já descontam tudo. As notícias já tinham seu impacto incorporado aos valores dos ativos. Ele ressaltava a capacidade do mercado em se adaptar aos novos acontecimentos, refletindo isso nos preços. Diante disso, Charles destacou a importância de focar nas análises sobre os índices concretos, sem estudos paralelos, tá? Tudo que é necessário ao entendimento sobre o comportamento dos preços está nessas fontes. A estimativa do mercado é sempre eficiente. Vamos lá aqui para outro fundamento. O mercado tem 3 tendências: a tendência primária, secundária e terciária. O que é que significa cada uma delas? A tendência primária, ou seja, maré, ou seja, o maior movimento do mar, né? São movimentos duradouros, seja de subida, seja de baixa. A tendência primária pode durar de meses até anos. O que é a tendência secundária? São movimentos de equilíbrio e correção da tendência primária de alta ou de baixa. Duram de 3 semanas a 3 meses. A tendência terciária são pequenas variações de preços que acontecem diante da tendência secundária. Duram menos de 3 semanas. Que pode ser correção. Isso aqui é uma correção. Aqui é uma correção. Que ele estava subindo. Ele corrigiu. Mas isso pode durar até 3 semanas.
A tendência primária, ela tem 3 fases, tá? A primeira fase, acumulação. A segunda fase, participação pública. E a terceira fase, distribuição. A primeira fase, acumulação, é a hora certa de entrar em uma posição. A hora certa de se comprar ou vender. É o momento antecipado ao resto do mercado, sendo aproveitado pelos mais bem preparados. A segunda fase, participação pública. Esse momento em que todos já entenderam a tendência e começam a adquirir os ativos. Nessa fase, os preços têm uma subida significativa. Terceira fase, distribuição. Bom, por fim, esse é um movimento de maior amplitude. As grandes mídias já falam sobre o movimento em questão, sendo a hora ideal para sair da posição e recolher o seu lucro. Os índices e médias devem confirmar uns aos outros. O que é isso? Bom, isso é um ponto importante entre os fundamentos da teoria de Dow. Ele afirmava que os índices do mercado deviam caminhar juntos, ou seja, um justificando o outro. Quando havia esse alinhamento, era um sinal de confiabilidade sobre o cenário atual. A base de pensamento se dava a respeito das origens dos índices. Cada um trata de um ponto importante da economia, representando os setores. Assim, eles eram complementares. Se todos apontavam uma direção, a análise era confiável. O volume deve confirmar a tendência. Apesar de ser uma informação menos importante, o volume também era um fator a ser analisado, tá? Os movimentos de crescimento ou de diminuição de volume ajudam a identificar tendências de alta ou de baixa. Uma tendência vai ocorrer enquanto não houver sinais de reversão. Um corpo em movimento continua em movimento até que outra força contrária seja exercida sobre ele, né? Na mesma coisa é na bolsa de valores. Uma tendência continua, aqui, ó, uma tendência continua até um sinal de reversão. Seguir um sinal de reversão. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Primeira lei de Newton, mas também se aplica perfeitamente à sexta teoria de Dow, se tratando dos preços. Como utilizar a teoria de Dow na análise técnica? Entender a teoria de Dow é de extrema importância aos traders. Ela permite a compreensão completa de um gráfico. Por isso que eu falei que a teoria de Dow é a base de tudo. De tudo. Tendo em vista que eles representam os movimentos frequentes do mercado. É importante entender os 6 fundamentos, uma vez que a aplicação deles é concreta ao fazer uma análise. O trade se torna capacitado a entender o mercado com base nessas ideias e com a ajuda dos indicadores. Eu particularmente não uso nenhum indicador, tá? Não tem nenhum indicador aqui. Mas eu consigo, às vezes eu uso um indicador ou outro, mas eu não costumo usar indicador, tá? Quais são as críticas da teoria de Dow? Há muita discussão em relação às falhas da teoria de Dow. Os especialistas afirmam que se perde 20 a 25% de um movimento até que ele seja identificado com base na teoria. Esse é um número relevante em que se origina questionamentos acerca dessa análise. Em contrapartida, o principal argumento de defesa desses estudos é sua proposta. Charles sempre visou analisar uma parcela grande dos movimentos e então identificar tendência. Prevê-las nunca foi sua pretensão. Pessoal, isso é uma teoria bem importante de se tocar, né? Porque a pessoa não tem que prever, ela tem que saber como identificar uma tendência. Que tendência de alta é topos e fundos ascendentes e tendência de baixa é topos e fundos descendentes. Então por hoje é só, tá, pessoal? Amanhã tem vídeo.
deixe seu like, se inscreva no canal e fui!